O Gazeta Esportiva volta falando do São Paulo, que segue se preparando para enfrentar o Mirassol amanhã fora de casa. O técnico Dorival Júnior deve fazer algumas modificações na equipe que ainda não venceu no Paulistão. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Dorival Júnior está prestes a rever a formação de duas equipes neste início de temporada. Sem muitos reforços e pressionado pelos resultados, o técnico poderá fazer algumas alterações para o duelo desta quarta contra o Mirassol. Anderson Martins poderá fazer a estreia na zaga. Reinaldo entrar na vaga de Edmar na lateral esquerda. E Cueva começar o jogo como titular no meio de campo. O planejamento continua o mesmo. Claro que ele pode fazer algumas mudanças novamente na equipe, mas quem está saindo sabe que vai ser ainda muito importante para o restante da temporada. Temos muitos jogos ainda. Claro que é difícil você iniciar já o ano perdendo um jogo, empatando o outro. Claro que nós queríamos vencer, mas a equipe está muito tranquila, muito confiante naquilo que pode render. Mas o setor que vem causando mais preocupação é o ataque. O técnico Dorival Júnior tem poucas opções à disposição. Testou jovens como Kaique e Brenner. O ataque, porém, não marcou nenhum gol em 2018. Quem ficou por aqui é Marcos Guilherme, remanescente dos últimos bons jogos do São Paulo no ano passado. E ele tenta explicar a má fase dos atacantes. Temos poucos dias ainda de trabalho, né? Creio que são 20 dias aí que a equipe está trabalhando. Mas eu acho que esse jogo faltou ali a gente ser um pouquinho mais incisivo na bola final para poder fazer os gols. Mas isso é com calma, já passou, já vimos também o vídeo do jogo, aprendemos com nossos erros. Então, com certeza, para quarta-feira aí a equipe vai mais forte, e melhor para poder fazer logo esse gol aí e sair logo essa zica. Zica mesmo foi a saída de Hernanes, que retornou ao futebol chinês. É impossível você substituir a altura como o Hernanes jogou, na forma que ele joga. Não tem como. Claro que a equipe nossa sentiu bastante a perda dele, mas nós precisamos achar soluções. Acho que quem está entrando está dando o seu melhor. Mas ainda é muito cedo para a gente já começar o ano turbulento, já começar com essa pressão toda. Mais um começo de ano ruim para o São Paulo, em meio a um grande período sem títulos e muitas broncas da torcida. Esse período aí sem levantar o título abala todo mundo, mas nós jogadores não podemos entrar nessa onda porque nós temos que estar muito concentrados no nosso trabalho, nos jogos que disputarmos, porque só nós vamos poder mudar isso. Porque quem está vestindo a camisa de São Paulo hoje somos nós, então nós temos essa responsabilidade e sabemos do peso que é vestir essa camisa. E segundo o site Globoesporte.com, o São Paulo está interessado em contratar o atacante Trejes, que defende atualmente o Vitória da Bahia. A proposta do tricolor é de R$8 milhões por 60% dos direitos econômicos do colombiano. O Vitória estaria exigindo pagamento à vista, enquanto o time paulista tentaria aí o parcelamento desse valor. Os salários e as luvas com o jogador já estão todos acertados. Vale lembrar que o nome de Trejes já esteve envolvido em transações com o Corinthians e com o Santos, mas o que impediu o negócio de avançar aí na época foi o alto valor pedido pelo clube baiano, cerca de R$10 milhões. Aos 28 anos, Trejes foi o artilheiro do Vitória no último Brasileirão, com 10 gols marcados em 23 partidas. E aí, Celso e Chico, seria uma boa contratação para o tricolor paulista? Sim, sem dúvida. Mas se o São Paulo estava pensando também em colocar o Diego Souza, né, como atacante, mas é um bom nome, sim. Então, por acaso, o Corinthians também tentou, o Santos também tentou. A questão é que o Vitória estava jogando duro. Né? A proposta do São Paulo parece interessante, que o Vitória queria 10 milhões, mas o São Paulo oferece 8 milhões por 60%. Né? Convenhamos, me parece bem interessante pelo que o Vitória estava pedindo. Se vier para São Paulo, né, se for para o tricolor, eu acho que é uma ótima contratação, Chico. Olha, eu já penso diferente, eu não acho que vale tudo isso esse jogador, não. Pelo contrário, ele foi contratado aí pelo Sport por bem menos. Pelo Vitória, na verdade. Pelo Vitória. A Vitória pagou 1.500. 1 milhão e 500. 1 milhão e 500, uma coisa assim. Agora está querendo lucrar praticamente 10 vezes em cima, né? E se fizer vender só 60% do passe, um atacante de 28 anos. Eu me lembro que ele fez um gol bonito contra o Corinthians, quebrando a invencibilidade do Corinthians, né? Agora não me lembro, acho que 34 jogos, né?
no campeonato, 35 jogos, e na temporada. Né? E também quebrou a invencibilidade com isso no Campeonato Brasileiro. Agora, eu sinceramente não vejo nada especial nele. É um jogador a mais. E eu apostaria muito mais, se fosse o Dorival, em insistir com esse moleque aí, o Toró, que está pintando aí e vai que faz o gol do título da Copinha de São Paulo, então, do que contratar um jogador assim. Eu não sei se eu estou ficando meio assim, como é que eu vou te dizer? Eu acho que às vezes a gente vai buscar fora o que a gente tem dentro. Entendeu? E às vezes você não valoriza a prata da casa. Você não valoriza a prata da casa. Então, antes de um erro comum das antes de procurar jogador fora, tem que ter 3, 4, 5 jogadores, ex-jogadores, que avaliem o que tem lá. Claro. Entendeu? Então você tem um bando de garoto que joga desde o sub-11, né? E de repente não aproveita nenhum. Né? Quando chega aos 18, vai contratar o Trellis com. Vende para fora o garoto para depois comprar de volta esse garoto. Mais caro. É brincadeira. Agora, o que está um rebuliço danado lá no São Paulo é o Cueva. Tem mais um capítulo dessa crise. O Cueva, todos sabem, se atrasou na reapresentação. Né? Atrasou uma semana a reapresentação, alegou que estava participando de gravações comerciais pela seleção peruana e tudo mais, enfim, o que não convenceu muito. Né? Pois é. E aí o que fez o Dorival? Não tem colocado ele para jogar, colocou no segundo tempo, que faz todo o sentido do mundo. Né? Aí o Cueva ficou magoado, chateado, quase um hashtag chateado com um I, né? E pediu para ser negociado. Veio uma proposta, inclusive, do Oriente Médio, pelo Cueva, que o São Paulo não aceitou. Ou ele, de repente, estava forçando isso. Pois né? é, ele pediu para ser negociado. E o São Paulo não aceitou. E aí o que fez o Cueva? Pediu para não viajar com o time para o Mirassol. O Raí deu uma entrevista, deu uma declaração de que o Cueva não estava comprometido com o São Paulo. Aí o Cueva se defendeu agora, fez um post dizendo que ele está comprometido sim, mas que ele não se sente importante, porque ele quer jogar, ele não está sendo usado como titular. Então que ele prefere ser transferido no lugar onde ele possa jogar. Nossa, mas que clima, hein, gente? Começou agora, hein? Então, mas a questão... Aí a gente atrasou uma semana. A gente precisa voltar lá atrás. Não é a primeira vez que o Cueva atrasa. Ele já foi questionado por falta de comprometimento no ano passado. Ele é um jogador complicado. Sabe, é complicado, não me parece tão profissional, porque se fosse profissional, em primeiro lugar, se apresentava no dia. Segunda coisa, ia ganhar a posição em campo e não com blá, blá, blá. Sabe, não tem jogado o que se espera de um jogador para ser titular. E olha que o São Paulo quase caiu para a segunda divisão. Então é mimimi. O São Paulo tem todo o direito de insistir com o jogador e querer que ele fique. Mas está na hora, sabe? Vai embora mesmo. Vai respirar outros ares, vai ser feliz em outro lugar. Eu tenho uma opinião muito particular. Eu acho que quem não está satisfeito com o que está fazendo, no lugar que está fazendo, tem que ir embora. Tchau. É mesmo. Simples assim. Isso aí. É simples assim. Ainda mais eles, que têm um vasto mercado, né? O Cueva pode jogar na China, pode jogar no Japão. Mas ele quis ir, o São Paulo é que não liberou. Então, mas o São Paulo está errado, tem que liberar. Entendeu? Tem que liberar tem que pagar e até facilitar. E até facilitar. Porque jogador assim desagrega, viu? Contamina ambiente. Mas São Paulo não pode perder dinheiro, porque pagou por ele, né?